começar a nova parte da física com vocês, a física propriamente dita. Na aula passada a gente viu as ferramentas matemáticas que a gente vai usar aí ao longo do curso, certo? E hoje a gente começa a física propriamente dita, um assunto que para alguns é um terror, para outros eu prefiro essa parte, que é o meu caso, né? Particularmente, eu gosto muito dessa parte. E é um assunto que está em todo vestibular. Todo vestibular que você tiver vai aparecer essa parte de cinemática. Principalmente a introdução aos estudos ao movimento é a parte cinemática. Depois a gente vai ver uma outra parte do estudo dos movimentos, que é a dinâmica, quando a gente começar a falar de Newton. Beleza? Fica ligado aí. Então, eu trouxe aqui algumas anotações, e aí eu trouxe na primeira parte de introdução algumas perguntas para eu responder aqui oralmente e você tomar como nota aí. Então, deixa eu logo dar uma dica para ti. Não se aprende física e matemática olhando o professor responder questão. Não se aprende física e matemática e química, né? Na verdade, matéria nenhuma, só olhando o professor explicando, só olhando o professor respondendo as questões. Tomem nota. Façam. Vocês têm que ser ativos. Beleza? Fica ligado nisso aí. É como se tu quisesse ficar com o abdômen trincado vendo o teu personal fazer abdominal, né? Não faz sentido. Beleza? Então vamos lá. Essa primeira parte, introdução, cinemática. Caio, o que é cinemática? Cinemática, a gente vai descrever os movimentos. O que é descrever os movimentos? A gente vai simplesmente anotar o que Galileu fez, né? Já colocando aqui, quem começou a estudar essa parte foi Galileu, e aí ele via e ele começou a postular alguns conceitos como velocidade, como espaço, distância percorrida, como aceleração. Isso é descrever os movimentos, não se preocupando com o que ocasionou esse movimento, ou seja, a origem dos caras, a origem desse movimento. Ele não se preocupou com isso. A cinemática se preocupa com a descrição apenas do movimento. Beleza? E na cinemática a gente usa o que a gente chama de ponto material ou corpo material. Caio, o que é um ponto material? É aquele ponto em que, se ele se movimenta, na cinemática a gente chama de móvel, e ele não se preocupa com o tamanho desse cara. Por exemplo, ele não se preocupa com o tamanho desse cara, porque o tamanho dele não faz diferença nenhuma, não vai alterar nada no fenômeno que a gente está analisando. Diferente, por exemplo, de um corpo extenso. Um corpo extenso, ele já influencia no tamanho dele quando a gente vê lá equilíbrio de corpo extenso e equilíbrio de ponto material. Lá na frente a gente vai ver essa parte. Beleza? Fica ligado aí, acompanha a gente aí nesse curso. Certo? Então, ponto material, o que é? Ele é aquele ponto em que são desprezíveis as suas dimensões, o seu tamanho. E o corpo extenso é o contrário. O corpo extenso, a gente se preocupa com as dimensões do cara porque ele influencia no nosso sistema. O sistema que a gente fala é o fenômeno que a gente está analisando. Beleza? Bem tranquilo. Então, na verdade, o primeiro conceito de cinemática propriamente dito é o que a gente chama de posição. Caio, o que é a posição? E para que serve? A posição é um método para localizar alguma coisa dentro de um sistema de coordenadas ou dentro de um sistema de referências. Latitude e longitude é um sistema de referência, por exemplo. Os geógrafos usam essa parte assim, uma localização de um determinado país está não sei quanto de latitude norte e longitude leste, alguma coisa do tipo, me perdoem se eu estiver errado. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, olha só, um móvel P1 e um outro móvel. Esse móvel está numa posição P1 e esse outro móvel aqui está numa posição P2 e ambos estão em sentidos opostos, obviamente, né? Em sentidos opostos. E esse móvel que está na posição P1 está passando pelo quilômetro 90. Isso daí a gente pode associar dentro de uma rodovia, certo? Uma rodovia. O cara está dentro de uma rodovia e tal, e ele está passando lá pela rodovia e olha a placa, quilômetro 90. Aquela placa quer dizer que o cara andou 90 quilômetros? Não tem nada a ver. Por quê? Porque ele pode ter saído do quilômetro 60, por exemplo. Se ele saiu do quilômetro 60 e foi para o quilômetro 90, o que quer dizer? Que ele percorreu quantos quilômetros? 30, né? Do 60 para o 90 ele percorreu 30, beleza? Então quer dizer que a posição ela não determina a distância percorrida que o cara teve, ou a distância percorrida que ele alcançou. E outra, P2 aqui, ó, ele está em sentido oposto e ele olha o quê? A posição de
a placa de 90 km. Então, essa posição ela também não determina o sentido do cara. Não determina, por exemplo, o sentido de movimento desses dois caras. Beleza? Então, a posição ela só serve o quê? Para localizar dentro de um sistema de referência. Show de bola? Beleza. Segunda coisa que a gente vai trabalhar bem aqui, ó, é o conjunto de todas essas posições pegadas instante a instante. Certo? Se tu pegar todas as posições que o móvel ocupa, obviamente se ele estiver em movimento, se ele estiver parado, ele vai ocupar a mesma posição, independente do passar do tempo. Mas se o móvel ele se encontra, por exemplo, em 1 segundo na posição P1, depois em P2, depois em P3, em P4 e P5, se tu pegar todos os pontos e for ligando eles, é o que a gente chama de quê? De trajetória. Show de bola? Então, o que é trajetória? É o conjunto de todos os pontos no decorrer de um tempo de um móvel, obviamente. Certo? E aí tem algumas convenções para essa trajetória. A gente coloca como marco zero, certo? A gente coloca como marco zero arbitrariamente, né? Arbitrariamente. Aqui vai ser o meu marco zero. Aqui, aqui em São Luís, o marco zero da nossa BR-135 é lá no aeroporto, né? Eu tenho um marco zero lá no aeroporto e tudo que tá para lá, para quem tá indo lá para a zona rural de São Luís, aquilo dali, quem vai sair para a saída de São Luís, né? Aquilo dali vão ser todos o quê? Os quilômetros aí da rodovia, né? Quilômetro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Por exemplo. Então eu trouxe aqui, por exemplo, o marco zero. O marco zero. E é comum, na verdade, e é aconselhável a gente orientar essa trajetória, né? Essa trajetória ela é orientada, né? E aqui, por convenção e por mais comum que a gente encontra aí nos livros, nas literaturas, nos vestibulares, é que essa convenção seja positiva para a direita e negativa para a esquerda. Tudo que está para a direita do ponto do marco zero é positivo. Tudo que está para a esquerda do marco zero é negativo, certo? Então, esse marco zero bem aqui, ó, eu tenho uma posição de número 10, de número 20, de número 30. Aqui eu tenho para a esquerda uma posição de número de menos 10, de menos 20, de menos 30. Beleza? Bem tranquila essa parte. Então, por exemplo, se o móvel se encontra bem aqui, ó, na posição de 30 km, a gente diz que a posição dele, e aqui agora a gente vai começar a chamar essas posições de quê? De espaço, certo? E ele é representado pela letra o quê? Pela letra S. O espaço desse móvel A, por exemplo, SA é quanto? Mais 30. E aí eu tenho que determinar, por exemplo, a unidade aqui, ó, que a gente usa geralmente, né, o usual, 30 quilômetros. Um outro cara bem aqui, ó, o móvel B, ele se encontra no espaço de quanto? Espaço B é de o quê? É de menos 10 quilômetros. E um outro móvel bem aqui, ó, C, ele se encontra onde? O espaço desse cara é no marco zero. Beleza? Deu para entender mais ou menos o que é isso, gente? Caio, espaço é a mesma coisa que posição? Pode interpretar dessa forma. Tu pode interpretar como um espaço sendo a posição de um móvel dentro de um tempo. Beleza? Então quer dizer que se eu tiver a variação do espaço, quer dizer que esse cara se moveu? Perfeito. Mas aí a gente, mais lá na frente, quando a gente for falar de movimento uniforme, e movimento uniformemente variado, a gente vai ver que distância percorrida é diferente de variação de espaço, que deslocamento escalar. Beleza, galera? Então aqui, essa primeira parte de estudo dos movimentos é essa aqui. 3. Referencial. Isso aqui é importantíssimo, porque isso aqui serviu de base para a teoria da relatividade restrita de Einstein. Fica ligado nisso daqui. Olha só. Um ponto material está em movimento em relação a um determinado referencial quando a sua posição nesse referencial varia no decurso do tempo. Vou colocar ele de outra forma. Um ponto material está em repouso em relação a um determinado referencial quando a sua posição nesse referencial varia no decurso do tempo. Vamos analisar essa situação bem aqui. O que quer dizer isso? Esse enunciado está querendo te dizer que repouso e movimento são, na verdade, conceitos relativos. Toda vez que tu fala relativo, é relativo a um referencial. Então, nesse momento eu estou em repouso ou em movimento? Depende do referencial. Essa é a resposta correta. Então, para alguém que está aqui nessa sala, me enxergando, eu estou em repouso. Mas, por exemplo, a Terra não gira,
e gira com uma velocidade alta. E essa velocidade é de 30 km por segundo. Então, todos nós estamos em movimento de uma certa forma. Deu para entender? Então, se tu sai desse referencial aqui de dentro da sala e vai para outro referencial, eu posso estar em movimento. Beleza? Eu trouxe aqui, por exemplo, um cara dentro de um caminhão, sei lá, dentro de um ônibus, e ele joga uma bolinha para cima. Esse cara, para o referencial dele, essa bolinha vai fazer o quê? Para cima e para baixo. Mas para essa outra menina que está enxergando esse cara do lado de fora, essa bolinha vai tomar, ó, ela vai para cima e vai para frente ao mesmo tempo. Então a trajetória desse cara vai ser parabólica. Deu para entender isso aí, galera? Outro exemplo, isso aqui interessante, ó. Se tu tá dentro de um avião e tu joga um pacote para cair. O que é que tu enxerga o pacote caindo? Qual é a trajetória desse pacote? É uma reta. Tu que tá dentro do avião. Mas para uma pessoa que tá do lado de fora enxergando tu cair, essa trajetória é parabólica. Então, a trajetória é um conceito relativo a referencial também. Beleza? Fica ligado nisso daí. Outra coisa, outro exemplo interessante. Imagine que tem uma outra pessoa aqui, ó, dentro desse caminhão. Eu vou chamar esse cara aqui de A, de B e essa menina aqui de C. A enxerga B e C enxerga A e B. Beleza? Então, olha só. Com o meu referencial, o meu ponto de referência vai ser o A. O B, com relação ao A, está em repouso ou em movimento? Imagina tu dentro de um ônibus e o cara está do teu lado e é uma pessoa do lado de fora. O cara está do teu lado, ele está parado do teu lado. Então, para ti, esse cara está em quê? Em repouso. Mas para uma pessoa do lado de fora, que é o caso dessa menina, vocês dois estão em quê? Em movimento. Quando eu mudei o referencial, o teu estado de repouso e movimento mudou também. Então fica ligado nessa situação, que isso pode ser crucial mais lá na frente quando a gente for falar de velocidade relativa. Beleza? Isso daí pode mudar com o referencial. A gente vai ver de velocidade relativa daqui a pouco. Beleza? Então fica ligado aqui, ó, que o quadro vai mudar. Eu vou trazer uma parte de velocidade escalar média e velocidade escalar instantânea. Fica ligado aí, porque o quadro vai mudar, beleza? Beleza, galera? Então, dando continuidade à nossa primeira parte aí de cinemática, a introdução ao estudo dos movimentos, a gente já trouxe o tópico 1 falando sobre uma introduçãozinha básica, tópico 2 falando sobre a introdução, sobre a posição, na verdade, desculpa. O tópico 3 falando sobre o referencial e o tópico 4 que é agora que a gente vai falar aqui sobre velocidade escalar média e 4.1 velocidade escalar instantânea, beleza? Então, galera, para falar sobre velocidade escalar média é um conceito muito intuitivo. Imagina que um caminhão percorre 180 km, certo? Ele percorre 180 km e em 3 horas. Então, se tu for prestar atenção, qual é a velocidade do cara? Qual é a velocidade do cara, então? Cara, então eu já sei. 180 dividido por 3 quer dizer que a cada quilômetro, a cada 60 quilômetros, ele percorre o quê? Em 1 hora, beleza? Como é que tu fez essa conta? Dividiu a distância que ele percorreu pelo tempo que ele gastou para percorrer essa distância. É um conceito muito intuitivo de velocidade escalar média, beleza? Trazendo aqui, ó, para física, trazendo aqui para gente, aqui estudante, vestibulando, beleza? Que vai dar o sangue para ter a tua vaga, né? Você vai dar o sangue para ter a tua vaga. Então, a gente tem que ter, principalmente você que vai fazer uma segunda etapa de UEMA, por exemplo, tem que ter uma coisa mais rebuscada, né? Então, se liga só. Olha só, como é que a gente define velocidade escalar média? Aí, eu trouxe aqui uma trajetória orientada, que para a direita ela é positiva, certo? Se o móvel se encontra para a direita, os espaços aumentam, beleza? Então, isso daí a gente já tem que saber. Ele se encontra numa posição 1. E a distância dessa posição 1 para a origem, ou marco zero, ou origem dos espaços, eu chamo de S1. Eu falei para vocês isso no último quadro, beleza? Ele vai para uma... E aí ele está num determinado tempo, o tempo 1. E depois, num tempo posterior, tempo 2, ele se encontra na posição 2. E essa posição 2, com relação à origem, tem um S2. Então, quer dizer que da posição 1 para a posição 2, esse cara percorreu uma certa distância, ou se deslocou, ou variou o seu espaço. Essa variação de espaço, como é que eu calculo? Olha só, pela figura dá para a gente ver, ela é intuitiva. Olha só,
como é que eu calculo essa parte? Na verdade, ó, se eu somar S1, vou botar bem aqui no cantinho, se eu somar S1 mais ΔS, tem que me dar quem? S2. Ó, se eu somar esse mais esse, tem que dar o total. Então, isolando ΔS é quem? S2, se esse cara passa para lá negativo, S1, é o que eu coloquei bem aqui. Então, essa variação de espaço, esse delta significa variação, é sempre uma coisa depois dividido pela coisa antes. Então, é o final menos o inicial lá no movimento uniforme, vocês já sabem. Eu sei que vocês já sabem do que a gente vai estar tratando, né? Aquela famosa fórmula do sorvete. Exatamente isso. E aqui nesse tempo, por exemplo, é tempo 2 menos tempo 1. O tempo final, onde ele se encontrava na posição 2, menos o tempo inicial, que é onde ele se encontrava na posição número 1. Beleza? Bem tranquilo. Então, como é que eu defino velocidade escalar média? É a variação do espaço, ou seja, a distância que o cara percorreu, ou a distância não. Eu vou comentar daqui a pouco qual é a diferença entre distância e deslocamento. Mas é o deslocamento do espaço, né? O deslocamento desse cara dentro, dividido, na verdade, pelo intervalo de tempo que ele gasta para se deslocar. Beleza? Aí eu coloquei aqui, ó, dentro de um intervalo de ΔI até ΔII, ou T1 e T2, certo? Então, velocidade escalar média é basicamente isso. Beleza? Bem tranquilo. Vem comigo, olha só. Aí no 4.1, enquanto na velocidade escalar média eu trato de um intervalo de tempo, porque, por exemplo, no meu exemplo primeiro eu disse que o caminhão ou um carro, ele percorre 180 km em 3 horas. Mas eu não te disse o que aconteceu desse cara dentro desse intervalo. Eu não te disse. O cara pode ter parado, o cara pode ter acelerado mais, o cara pode ter freado, pode ter quebra-mola na BR, pode ter vaca passando na BR. Beleza? Deu para entender mais ou menos? O velocímetro do cara, pô, não vai estar marcando 60 todo o tempo. Não vai estar. Tu tá ligado no que eu tô te falando? Não vai estar marcando todo o tempo 60, porque aquilo dali é uma média. Velocidade escalar média. Então, o que é a velocidade escalar instantânea? Vem de instante. É a velocidade que o cara tem em cada instante de tempo. Então, eu tenho que reduzir esse meu intervalo de tempo para zero, certo? Ou seja, não tem que ter intervalo. Quando eu falo intervalo, quando não tem intervalo é quando eu estou falando no instante da velocidade média. Então, o que eu tenho que fazer? É quando o limite da velocidade média, quando um intervalo de tempo tende para o quê? Para zero. Então, eu vou ter a velocidade num determinado instante e depois outra velocidade e depois pode ter outra velocidade, certo? No movimento uniforme, graças a Deus, a gente vai ter que em cada ponto essa velocidade instantânea não vai mudar. Essa velocidade instantânea vai ser a própria velocidade média. Isso aí a gente vai falar na próxima aula, beleza? Então aqui, ó, velocidade instantânea é o limite da velocidade média quando o intervalo de tempo tende a zero. Isso aqui eu posso ser escrito assim, ó, limite de ΔS sobre ΔT quando esse cara tende a zero. Cara, eu vou precisar fazer isso aqui a gente usa lá em cálculo 1, né? É o primeiro assunto de cálculo 1 que a gente vê, é limite, né? Aí a gente não vai estar precisando disso aqui no ensino médio, beleza? Então fica tranquilo com isso daqui não vai dar muito problema pra gente não, beleza? A lista que eu vou colocar pra vocês, eu não vou explorar isso aqui não, certo? Isso aqui é pra gente ter uma noção do que é velocidade instantânea, é dentro de um instante, beleza? Caio, qual é a unidade do cara? Eu mostrei para vocês o SI. O que é SI mesmo? O que é o SI? Sistema Internacional de Unidades. Fica ligado nisso daí. E o sistema usual? Caio, o que é o sistema usual? O que a gente usa. Velocidade a gente olha como? Lá no velocímetro do carro. De qualquer coisa, na verdade. Quilômetros por hora. É o que eu trouxe aqui para vocês, ó. Quilômetros por hora. Mas no SI é a unidade padrão de espaço ou de comprimento dividido pela unidade padrão de tempo. Qual é a unidade padrão de espaço? Metros. Qual é a unidade padrão de tempo? Segundos. Beleza? Então, metros por segundos é a unidade padrão de velocidade. Fica ligado nisso daí. Mas, eu já trouxe para vocês a conversãozinha famosa, né? De metros por segundo para quilômetros por hora e vice-versa. De metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. E o contrário, eu divido por 3,6. Caio, mas da onde é que vem isso? Para você que se interessa, eu trouxe aqui a demonstraçãozinha, né?
E aí você baixa um print, dá uma olhada, reproduz. Eu não gosto, eu não sei se divide ou multiplica, então eu gosto de fazer a demonstração para fazer lá na hora. Você que vai fazer uma prova de segunda etapa, já coloca esse conceito lá e o cara já vai ver que tu tem domínio do assunto, beleza? Principalmente da matemática básica, então fica ligado nisso, certo? Galera, essa primeira parte aqui foi de introdução à cinemática. Na próxima aula a gente vai ver uma aula de movimento uniforme e depois, na outra aula, a gente vai falar sobre movimento uniformemente variado. Beleza? Então eu te aguardo lá numa próxima. Fica com Deus e até!